Galera, estamos de volta e vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vamos falar da 18ª rodada, resumão da 18ª rodada. E claro, sempre falando dos times do Rio, aqui na NGT Esportes, aqui nos estúdios da NGT Rio. Aí a gente fala dos times carioca, mas hoje a gente vai abranger. Vamos falar um pouquinho também do Cruzeiro líder do campeonato. Vamos lá, e vamos começar exatamente do jogo do Flamengo. Flamengo que tá aí junto com o Fluminense, brigando ali, ó, já namorando com a zona do rebaixamento. O Flamengo saiu com uma boa vitória em cima do Vitória. O Flamengo começou esse jogo com a força da sua torcida, em cima do Vitória, não deixando o Vitória responder. Esse time do Vitória que parecia que ia fazer diferente aqui no Campeonato Brasileiro. Tava ali, chegou um momento de ficar entre os 4 primeiros, mas começou junto com o Bahia, a dupla Bavi, e começaram uma decrescente no campeonato. E aí o Flamengo, o Max Biancucci já não faz gol algumas rodadas. E o Flamengo, o que o Flamengo fez? O Flamengo botou um setor defensivo forte. O Hernani, que dá mais dinâmica, dá mais força pro ataque. O Rafinha tá voltando a aparecer aquele Rafinha do Campeonato Carioca, se movimentando bastante pela ponta direita, dando trabalho para as equipes. Ele é um jogador que tem um bom domínio de bola, mas ele é muito veloz. Então quando ele faz o toque, sai para correr atrás dele, só de jato atrás. Mas aí foi um jogo que teve isso. O Flamengo veio forte, brigou. O time teve momentos que o Flamengo foi meio que envolvido pelo time do Vitória. Renato Cajá, bom jogador, e ele deu trabalho para o setor de meio de campo do Flamengo. Mas aí o resultado, o Flamengo que foi forte, teve domínio, virou o primeiro tempo já ganhando de 2-0, com um belo gol de Hernani, numa jogada que sempre tem que passar no pé de Elias. Elias, que é o craque do Flamengo, é o jogador que faz a diferença no Flamengo hoje. Numa troca de passes, o Flamengo foi lá 1-0, e depois numa batida de escanteio do jogador Gabriel, o Flamengo acho que fez o primeiro gol dele de bola de escanteio. E Hernani, mais uma vez, fez 2-0 pro Flamengo. O Flamengo que era merecido esse resultado. Era mais time, teve as melhores chances. Porém, sempre levava alguns sustos. O Flamengo erra muito passe. É um dos times que mais erra passe no Campeonato Brasileiro. Um time que 1, 2, 3, no quarto toque já tá tocando errado e tá perdendo a bola. E isso dá contra-ataque, dá volume de jogo para as outras equipes. E o Flamengo veio numa postura. O Flamengo veio hoje nesse jogo. João Paulo não jogou. O Flamengo veio com um setor defensivo, veio ali jogando atrás Chicão, o Wallace e o jovem Samir. No segundo tempo, Chicão saiu machucado, sentiu uma lesão na coxa. E o garoto deu conta do recado. O jovem jogador da base do Flamengo jogou muito bem. E a gente vai falar também da participação dele na última rodada aí do primeiro turno, na derrota do Flamengo pro Cruzeiro. E ele foi muito bem, o garoto. Tá mostrando personalidade, força física. E aí no finalzinho, o Flamengo tomou um gol do ex-lateral esquerdo do Flamengo, Juan. Mas foi aquilo, 48 segundo tempo, um gol que não assustou. Mas foi um jogo que no segundo tempo o time do Vitória melhorou. Botou o Flamengo um pouquinho na roda. O Flamengo que ali ficou segurando o resultado, garantiu 2-1. Tentando garantir 2-0, tomou gol no finalzinho. Resultado esse que, em teoria, deu uma distanciadinha do Flamengo da zona do rebaixamento na 18ª rodada. E agora, galera, vamos falar de um dos melhores jogos da 18ª rodada. Atlético Mineiro e Fluminense. E aí o Fluminense foi logo abrindo o placar. O Fluminense fez 1-0. Porém, o time do Atlético Mineiro, jogando no Estádio Independência, é um time diferente. Pressiona muito. Ronaldinho Gaúcho parecia que estava num daqueles dias, distribuindo bem o jogo, forçando muito. Diego Tardelli é um jogador chato, é um jogador que cai pelas duas extremidades, faz o jogo mexer. E aí o que aconteceu? Quando o Fluminense abriu o placar, o time do Atlético foi para dentro. E o Fluminense com isso, jogando com 3 volantes, marcando bastante, com as saídas, os escapes de Rainer. O time do Fluminense estava perigoso, mas é aquilo. O time do Atlético Mineiro é muito bem armado e começou a forçar. Tudo bem, tinha alguns desfalques, mas é um time que vem. Fernandinho é outro jogador que tá caindo bem, tá começando a se encaixar no time e tá dando volume de jogo. Então é jogando com o Diego Tardelli aberto numa extremidade e ele na outra. Quer dizer, e abrindo o jogo, fazendo ali com o Ronaldinho distribuindo, começou a dar trabalho. Só que o lance de empate veio numa jogada do próprio Ronaldinho Gaúcho. Maestralmente ele bateu uma falta linda, não dando tempo para a defesa do goleiro
Diego Cavalieri. Um golaço. Golaço esse que ia se repetir no segundo tempo. Novamente Fluminense, de novo. Fluminense num bom volume de jogo. Rainer fez o segundo gol, um golaço de cobertura. Fluminense mostrou uma evolução das últimas rodadas. O time parece que Vanderlei Luxemburgo está encontrando o caminho do time. Parece, vamos ver. Mas foi um jogo que ainda tecnicamente muito abaixo do que o Fluminense pode jogar. Mas novamente, quando todo mundo imaginava uma vitória do Fluminense dentro do Estádio Independência, novamente Ronaldinho Gaúcho com outra bela cobrança de falta. Diego Cavalieri novamente nada pode fazer. Eu vi gente falando, Diego Cavalieri não pulou. Amigo, não dá. A bola passou. Quando o Ronaldinho Gaúcho bate aquela bola, passando por cima do terceiro homem da barreira, com a força que ele bate, não tem defesa. Ali a gente pode, de repente, falar a má distribuição dele no gol. Ele realmente ficou nas duas batidas, ele ficou muito aberto. A barreira de um lado e muito aberto do outro. Quem é goleiro, quem já agarrou, sabe como é difícil. Ainda mais com um jogador como o Ronaldinho batendo a falta dali. Ele podia ter distribuído melhor, de repente ficar mais no meio do gol. Porém, quando você fica mais no meio do gol, com muita gente ali na frente, você perde um pouco de referência. Você abrindo um pouco mais, você tem a visão. Mas é aquilo. Ronaldinho, um dos maiores, um dos grandes batedores da história do futebol mundial. Fica ali atrás do Zicão. Roberto Dinamite batiam melhor do que ele. Tinha jogadores, outros atletas aí que bateram muito bem falta. Até o Roberto Baggio batia muito bem. Mas é aquilo. Fez lá, empatou. Foi um resultado ruim. Porque o Fluminense fica flertando ali com o Z4. Naquele momento o Fluminense estava ali próximo da zona do fantasma. A zona do rebaixamento. Agora, na outra rodada, agora um jogo que a gente tem que falar, temos que enfatizar sempre, é o Botafogo. O Botafogo vem numa batida nesse campeonato diferente. Eu achei que o Botafogo ia sentir muito a saída de Vitinho. Senti um jogo contra o Atlético Mineiro, senti o time muito bem encaixado, como sempre, mas faltando aquele diferencial que o Vitinho estava dando no time. O Botafogo que veio aí com um time com a estreia de Yuri. Yuri que parece que tem as mesmas características de Vitinho. Jogador veloz, que não tem medo de arriscar. E realmente foi isso. O time do Botafogo muito bem postado em campo. Um time bem... Ele que veio naquele 4-5-1, já tá virando meio que rotina esse time, mas é um time que tem muita mobilidade no meio de campo. Lodeiro chegando, Sidorf cadenciando, dando velocidade ao jogo. Rafael Marques é aquele centroavante que segura a marcação. O jovem Elias... dando ali, Elias quando entra, sempre entra muito bem, sempre entra dando força ao time, e o garoto, e o estreante da noite, dando muita velocidade, abrindo espaços na zaga, a movimentação, e aí culminou com um belíssimo gol, ele que faz um golaço, uma jogada que ele começa pelo lado esquerdo defensivo do time da Coxa, dá uma pedalada, parte para cima do lateral, depois entra na área, faz um rodopio de salão belíssimo, e faz o terceiro gol, golaço. Gol esse que dá mais força ainda ao Botafogo. O Botafogo que sempre tá ali brigando com os times. Tá ali, sempre entre os 4 primeiros. Eu acho ainda que o Botafogo não tem muita peça de reposição. Mas engraçado, tô queimando minha língua. Apareceu agora o Yuri, entrou no lugar de Vitinho. Quer dizer, o Oswaldo de Oliveira parece que tem esse time na mão. Tem um time, tem um grupo na mão. Ele deu entrevistas agora falando que é um dos melhores grupos que ele teve na sua mão. Botando no nível daquele grande time do Corinthians dele, foi campeão de tudo, campeão brasileiro, ganhou tudo na época. O grande time dele do Vasco, que eram grandes craques, aquele time que ganhou João Avelange contra o São Caetano, ele foi o João Santana que entrou nos 2 últimos jogos, mas quem levou aquele time o tempo todo, quem montou aquele grupo foi o Oswaldo de Oliveira, e ele deu também o time dele que ganhou tudo também lá no campeonato japonês, o Kashima Antlers. Ele falou que é um time, realmente é um grupo muito aplicado taticamente, realmente é o forte do time do Botafogo. O Botafogo tá indo bem. Agora, galera, vamos falar do jogo do Vasco. Vasco que saiu e foi pegar o Náutico. Náutico, lanterna do campeonato. O Vasco dominou o jogo por completo. O Vasco ali tomou um susto nos primeiros 30 minutos, porque o time do volume de jogo, mas o time do Vasco é um time que tem jogadores tecnicamente melhores e fisicamente é um time superior. O time no segundo tempo, o time do Náutico não andava em campo. Time fraco, taticamente, tecnicamente, fisicamente. Por isso está com 8 pontos.
E o Vasco aproveitou isso, jogou muito bem, fez valer o melhor futebol, foi um time que foi taticamente melhor, fazendo jogar pelas extremidades e coroou a boa participação de Marlone. Marlone, vou repetir, foi o destaque do jogo, jogou muito bem. Outro jogador que encaixou bem nesse jogo, tem jogado bem nas últimas jogadas, é Darkson. Darkson tem dado muita mobilidade pro time. Ele ali, o Pedro Quem também voltando a jogar bem. Quer dizer, o Vasco parece que tá ali. O Vasco também estava flertando ali com a zona do rebaixamento, conseguiu uma boa vitória. Eu acho que o Vasco está com o seu técnico, Dorival Júnior, tá tendo o mesmo padrão de jogo que ele teve nas primeiras rodadas com o Flamengo no Campeonato Carioca. Um time que joga marcando muito e sai muito rápido pro ataque. Tá com uma transição agora, parece que ele tá com tempo para trabalhar, tá dando um volume no meio de campo, uma transição boa. Mas esse foi o resumo dos times cariocas na 10ª rodada. No próximo bloco vamos falar da 19ª e um resumão desse primeiro turno, desse campeonato emocionante que é o Campeonato Brasileiro. Para mim, um dos melhores campeonatos do mundo. Não vem me falar do espanhol, que o espanhol só tem 2 times. É a droga lá, aqueles times lá que todo mundo tá falando, Real Madrid e Barcelona. Só tem os 2. Chega lá no campeonato italiano, é Milan, tem um pouquinho mais Milan, Juventus, Inter de Milão, e acabou, porque Roma e Lazio nunca chegam. Sempre fica esses 3 times. Aí você pega o campeonato português, Benfica e Porto. O campeonato brasileiro não. Você tem ali do primeiro colocado até o 12º, todos com chance para serem campeões. O único campeonato que eu vejo assim é o campeonato alemão. Tudo bem, sempre fica ali o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, mas sempre tem o Wolfsburg da vida, o Eintracht Frankfurt da vida, disputando o título, mais outros times. Galera, daqui a pouco vamos falar muito da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.